Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, que hoje tem como tema empreendedorismo e gestão, com foco principalmente nas políticas públicas. Para isso, a gente convidou a Karina Ferraz, que é analista de políticas públicas do Sebrae, o Bruno Leonardo, que é professor de economia da UERJ, e o William Corbo, que é antropólogo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Gostaria de começar com o Bruno. Bruno, há algum tempo a gente ouve essas duas palavras, né, no Brasil, no vocabulário do Brasil, empreendedorismo e gestão. Essas coisas necessariamente realmente andam juntas e precisam andar para o sucesso de políticas públicas? Inclusive, eu acho que deveria ser incorporado essas duas palavras, né, teria uma terceira, né, que é planejamento, né, ou seja, né, o empreendedorismo vem de uma ideia que você tem que dar uma vitalidade, evidentemente, à gestão pública, no sentido de incorporar ali desafios do ponto de vista de oportunidades, né? Desafios de investimento, de novas atividades que você pode incorporar, olhar, inclusive, áreas que precisam da coordenação pública para ser fortalecidas, porque sozinha aqueles negócios não vão conseguir se articular. Então, tudo isso tem que estar somado, né, na hora da gestão, há uma dimensão de planejamento que permita, então, propriamente essa coordenação de decisões. É isso que é um grande elemento que às vezes falta, né, nos desafios do Estado, né? Ou seja, ele somar a essa vitalidade que pode vir da classe empresarial, inclusive em alguma parte da classe empresarial que demanda, é carente por ser pequenas e médias empresas, né, de ter ali uma concertação para que aqueles desafios, de fato, sejam incorporados do ponto de vista da política pública. Mas, para isso, então, a dimensão do planejamento ela vai ter que ser estratégica, para você, então, incorporar aquilo ali num horizonte, numa agenda de futuro, né, prospectiva, né, que, às vezes, né, muitas gestões faltam por ausência, inclusive, de um planejamento estratégico. Você falou assim, estratégia e empresas, em micro e pequenas empresas, que são, na verdade, a maioria do Brasil, a maioria das empresas no Brasil. Você acha que as empresas, os gestores, sejam eles prefeitos, governadores, devem focar as políticas nessas empresas, pequenas e microempresas? Também deve focar, porque, como é sabido também, né, elas são muito... elas contratam muitas pessoas, né? Elas são os principais, a maior quantidade de postos de trabalho estão nessas empresas, né? Então, inclusive, do ponto de vista de... Isso é uma coisa que faz tanta falta nesse momento, que é uma altíssima taxa de desemprego, né? Então, se você quer incorporar, né, mais pessoas no mercado de trabalho, inclusive no mercado de trabalho formal, aumentar a formalização para poder aumentar o ponto de vista da arrecadação, né? Isso nos municípios é um desafio agora atualíssimo, né? É importante focar nisso. Agora, eu volto a falar, a dimensão ela não pode ser apenas micro, né? Você vai ter que botar isso dentro de uma macroestratégia, né? Porque por mais que você ajude a facilitar, e há um desafio nesse sentido, inclusive de desburocratização, de você facilitar ali o dia a dia da empresa, você vai ter que incorporar isso dentro de uma agenda de metas de desenvolvimento, para que você olhe todo o potencial, e aqui no Rio de Janeiro você tem bastante potencial para uma economia extremamente diversificada, e você passe a incorporar isso em quais, então, são as grandes apostas, quais são os grandes complexos econômicos, produtivos, né, que essas pequenas e médias empresas, né, ou microempresas, podem estar incorporados. Né, e aí, inclusive, direcionando, né, essas oportunidades. Porque, muitas vezes, né, elas sozinhas não vão conseguir identificar isso. E aí acaba, né, por exemplo, uma agenda, para dar só um exemplo, né, é a agenda da cultura, né, ou seja, na cultura, né, você tem uma série de micro, pequenas empresas, às vezes são, inclusive, MEIs, né, individuais ali, tentando ali fazer, ser promoter, né, tentando fazer atividades, eventos, e sozinho ele não consegue visualizar isso, por exemplo, se você não tiver, por exemplo, uma clareza, para dar um exemplo, né, do que é, por exemplo, o papel da economia do carnaval. Qual é o papel ali do entretenimento, da economia da noite, né? Então, se você não tiver uma agenda que faça um macro planejamento, que aí sim você vai olhar para o setor produtivo, você vai olhar para essas micro e pequenas, você vê, aí você vai fazer a pergunta, qual o desafio? É capacitar? É facilitar a compra, às vezes, de material, fazer um centro de custo? Então, qual é o desafio? Né? E aí que eu acho que é o grande problema. Hoje, a gente percebe uma grande carência, em particular no Rio de Janeiro,
de ter essas balizas de umas macros estratégias de desenvolvimento para as municipalidades, que aí sim você coloque essa agenda, que é uma agenda setorial, propriamente dentro desse grande desafio. A Karina está mergulhada nesse tema há algum tempo, porque ela ajudou a preparar, né, um trabalho do Sebrae que se chama exatamente Prefeito Empreendedor, justamente para orientar os candidatos, já que a gente está num período de eleição municipal. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso inicialmente, Karina. Vocês elaboraram um relatório em que vocês dão 10 dicas que abrangem vários temas, como, por exemplo, a mobilização de líderes, entre outras coisas. Por favor. Perfeito. Na verdade, o Sebrae fez uma publicação que tem como principal objetivo, né, apresentar propostas voltadas para o desenvolvimento local, com foco no desenvolvimento das micro e pequenas empresas, ou seja, na força das micro e pequenas empresas. A ideia é que os candidatos e, na sequência, os governantes, eles possam introduzir nos seus planos de governo essa política de inserção das micro e pequenas empresas. Só reforçando e colaborando com o que o Bruno falou agora há pouco, sim, eu acredito que é pela força da micro e pequena empresa que a gente vai conseguir, pelo menos, minimizar os impactos da crise que a gente está vivendo. Não é uma crise só do Brasil ou do Rio de Janeiro, é uma crise mundo. Falando um pouco em dados de Brasil, as micro e pequenas empresas, elas representam 98% das empresas, 54% dos postos de trabalho e 30% da riqueza. Então, assim, e está presente em 100% dos municípios brasileiros. Então, assim, não tem como a gente construir uma política pública sem envolver as micro e pequenas empresas. E, nesse momento, se faz mais oportuno ainda a gente pensar em vocação dos municípios, olhar a questão da identidade e vocação dos municípios sob uma ótica um pouco mais detalhada. Concordo também com o Bruno que isso se faz com muito planejamento, não é no achismo. A gente tem que trabalhar com viés também do planejamento e também da incorporação de novos agentes. Assim, os gestores não vão conseguir dar conta dessa agenda porque é uma agenda muito densa, muito, muito pesada, sozinhos. Então, é importante a gente também escutar a sociedade civil, envolver essas lideranças, e a publicação traz exatamente isso. Na verdade, é uma publicação que foi feita a partir de ações já exitosas, já realizadas em diversos municípios e já premiadas. Então, o que a gente fez foi catalogar 10 iniciativas, e a partir dessas 10 iniciativas a gente fala que a gente consegue montar 100 passos para que essas ações virem futuramente políticas públicas nos demais municípios brasileiros e fluminenses, obviamente. Queria começar a abordar, destrinchar essas 10 iniciativas. Entre elas, por exemplo, está aqui o acolhimento do empreendedor. O que isso significa na prática? Abrace o empreendedor que está dentro do seu município, acolha, seja pela via da capacitação, seja pela via das oportunidades que esses gestores, que esses empreendedores podem ter no município. Então, a gente está falando de orientação a crédito, a gente está falando sobre orientação sobre o processo de formalização, apoio específico a linhas de crédito ou a articulações com agentes, com entidades, que tenha um espaço voltado dentro do município exclusivo para esse empreendedor, que ele consiga receber orientações um pouco mais específicas. Então, assim, que ele não tenha mais a necessidade de percorrer várias secretarias. Não, a gente quer que o empreendedor perca tempo no processo da gestão da empresa dele e menos com burocracia. Então, que exista dentro dessa ótica um atendimento diferenciado para o empreendedor dentro do município. Existem hoje em diversos municípios brasileiros e fluminenses também a sala do empreendedor, que é um local específico de atendimento das demandas que o empreendedor necessita. Bem, eu vou voltar com você daqui a pouco, mas eu queria trazer o William Corbo para essa conversa. Ele é um antropólogo da UFRJ, como eu já disse na nossa apresentação, e ele é especializado em comportamento do consumidor. E a gente está numa situação que meio que parece uma relação de consumo, a gente está no processo eleitoral, tem o candidato, William, que vende um produto e o consumidor é o eleitor, que compra ou não aquela ideia. Você acha que a gestão é um ponto em que o eleitor considera muito na hora de escolher esse candidato? Eu acho que tem um ponto fundamental aí, que cada vez mais o mundo da política vai se misturando com o mundo do consumo também. Então, as estratégias de campanha eleitoral,
acabam sendo muitas vezes pensadas como estratégias de marketing também, de como você envelopa aquelas suas propostas para dialogar de maneira mais profunda com os anseios e desejos da população. Mas acho que tem uma questão importante que os colegas tocaram, que é como pensar uma cidade, né? Que projeto se quer de cidade. A gente olha as grandes cidades modernas, as grandes metrópoles, são cidades voltadas para o consumo, né? Cidades que são pensadas para facilitar o trânsito e as atividades de compra. Eu acho que o Rio de Janeiro, nos últimos anos, caminhou muito para isso, mas o grande debate que fica é que espaços são esses e o que a gente pode explorar. E aí tem que olhar a particularidade local. Assim, a particularidade do Rio de Janeiro, o Bruno tocou na potencialidade do meio cultural, por exemplo, né, da esfera cultural. Não dá para a gente olhar modelos de outros lugares do mundo que são bem-sucedidos, enfim, tentar aplicar aqui sem olhar as nossas particularidades. Então, a gente tem especificidades aqui que nos tornam muito diferentes, eu acho, de outros centros, de outras cidades. E isso, sendo explorado, potencializa ainda mais o nosso desenvolvimento, ainda mais no momento de crise como que a gente está vivendo, assim, crise sanitária, crise econômica. É fundamental a gente olhar o que a gente tem de positivo, de característica fundamental, a criatividade da sociedade brasileira e carioca. Enfim, quando você pensa em situações precárias que a gente está vivendo e as pessoas se virando nos 30 para conseguir manter seu financiamento, sua receita, o emprego que perdeu, e aí abre um pequeno negócio para tentar se fortalecer, se estruturar, manter sua condição de vida. Então, tem uma capacidade criativa no Rio de Janeiro muito grande. Assim. Eu tenho uma certa preocupação quando a política vai muito para o lado do marketing, né, que você perguntou, Renato, porque acabam que questões fundamentais não são discutidas, assim, de projeto de cidade. Eu sinto muita falta no debate público hoje disso. Assim, qual é o projeto de cidade que cada candidato tem, cada partido, vertente ideológica tem. Assim, às vezes isso fica num segundo plano e é isso, na verdade, que a gente tem que pensar, assim, com questões sérias de planejamento, desenvolvimento, experimentando aquilo que a gente tem de positivo e de particularidade da nossa identidade cultural, enfim. Você acabou de dar o gancho para a gente continuar esse papo. Você falou o que a gente tem de positivo e de projeto de cidade. E, Bruno, eu queria te trazer para a conversa novamente, falando exatamente sobre isso, porque dizem que o turismo é a vocação natural do Rio de Janeiro. Você acha que um processo de política pública devem passar obrigatoriamente pela questão do turismo? Vou responder isso emendando com um olhar até mais amplo para isso, né? Para não postar só num setor, né? Até para aproveitar umas coisas que os colegas falaram anteriormente. Acho que duas coisas eu quero falar e vou falar do turismo associados a isso também, né? Para não dizer que eu estou, evidentemente, não tocando no assunto. Primeiro, a questão de... Acho que um grande ponto ali, hoje, ainda mais com a questão da pandemia e tudo mais, acho que acendeu uma grande agenda que se chama de reconversão produtiva. Então, ou seja, existem várias unidades, tem ali um negócio focado em algo, e aí há um desafio delas se reinventarem para desafios que surgem nesse momento. O exemplo mais clássico disso é, por exemplo, a necessidade de fazer máscaras, e não tinha isso no mercado. E aí, de repente, por exemplo, você vai ter costureira de escola de samba fazendo máscara. Né? A Liesa fez lá um contrato com algumas, né, costureiras ali para botar. Mas aí entra aquela questão de como o poder público ele pode ajudar em muito a pensar, então, quais são os desafios dessa reconversão produtiva, quais são as agendas para o atendimento das necessidades mais imediatas da população, né? Isso, evidentemente, fazendo conselhos, áreas para coordenar, mediar essas coisas, e isso você vai estar estimulando um espírito empreendedor. Você vai ver, isso aqui é uma oportunidade. Nesse momento aqui, isso aqui está faltando e mais. Isso pode ser, inclusive, compra pública. Então, você está estimulando via o poder de compra do Estado. Então, essa é uma agenda que eu acho que é um grande... Assim, a pandemia, ela permitiu essa questão, que às vezes poderia não ter um exemplo tão necessário, tão imediato, isso ficar bastante explícito. Mas eu não vi ainda um movimento estruturado, né, para isso ser entendido como uma coisa que agora tem que entrar na agenda, tem que estar na agenda. Né? Isso não pode ser só episódico. Esse é o primeiro ponto. Somado a isso, você vai ter que incorporar também
a questão da ciência e tecnologia, né? A gente está falando aqui, em particular, de cidade do Rio de Janeiro, e aqui nós temos a maior densidade por metro quadrado de pesquisadores do país. Tem uma série de instituições de ciência e tecnologia, que não são só universidades, tem institutos técnicos, tem uma série de coisas, né? Até o Inmetro está aqui, né? Até a área de normatização, de técnicas, né? Porque isso é importante para o empreendedor, porque às vezes ele vai ter que ver um selo, né? Você vê ali, ele está normatizado em cima de um selo que pode dar uma competitividade para ele. Então, toda essa discussão de pesquisa, ciência, e envolvendo as universidades, né? E ver nas universidades o potencial nascedouro de empreendedores, isso ser aportado pelo poder público, é algo muito importante. A gente vê isso assim muito solto. Sabe aquela agenda meio assim, que parece que é meio moda, sabe? A startup, vamos estimular a startup. Aí começa, mas sabe que é uma coisa meio assim, parece que você está pegando uma coisa na nuvem, né? E você está tentando colar essa marca. Eu acho que é um exercício muito mais estruturado, muito mais organizado, que passa de um mapeamento que não se fez ainda com clareza, pelo menos eu não vejo isso sendo apresentado, de qual é a potencialidade de você envolver esse conjunto de atores. E aí, chegando na economia do turismo, né? Eu, inclusive, fiz um trabalho, alguns anos atrás, inclusive para o Sebrae, né? Que era um livro sobre a economia do turismo aqui na cidade, né? Participei da construção disso, né? Junto com outros pesquisadores, e a gente estava discutindo exatamente isso, quais são os setores, os serviços que são indutores, né? E, evidentemente, o setor do turismo é indutor, só que ele não pode ser visto como uma panaceia, né? Ou seja, ele não pode ser visto, como muitas vezes se fala, como se ele fosse um grande alavanca, o que ele incorpora, ele resume todo o resto. Por quê? Porque há um desafio de você reinventar esse setor do turismo. O setor do turismo hoje está muito identificado a sol e praia e mar, a economia do dia, né? Então tem todo um desafio de você envolver mais a economia do entretenimento, que na cidade ela é muito ainda incipiente, pouco organizada. Você vai comparar, por exemplo, com São Paulo, você tem economia da noite a semana inteira. Não é só na terça, desculpa, não é só na sexta, no sábado, né, na quinta no máximo. Você tem semana inteira, porque é uma cidade de negócios. Uma cidade de negócios tem que ter entretenimento todos os dias da semana, né? E você tem que ter mais espaços nesse sentido. E outro desafio, que é o desafio até de inclusão social. Essa economia do turismo, ela tem que olhar mais e como incorporar mais em seus circuitos. Eu sei que o Sebrae faz um excelente trabalho disso, né? Inclusive circuitos gastronômicos, esse tipo de coisa, de você olhar a economia da cidade a partir de circuitos territoriais, para você incorporar, inclusive, esse mundo de cultura popular que deveria ser mais valorizado como patrimônio a ser visitado, a ser dialogado, a ser mais interagido, porque o turismo de hoje, né, o turismo moderno, né, não é o turismo de resort. Isso não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, né? Aquela coisa que o cara entra no lugar, fica ali, ele vive uma coisa ali e volta embora para casa. O turismo daqui do Rio é o turismo de convivência. É o cara que quer entrar na cidade. Ele quer ser um cidadão da cidade. E aí a cidade tem que funcionar para os próprios cidadãos, para funcionar para o turismo. Porque senão esse turismo vai ficar perdido aqui dentro. Ele não vai conseguir nem saber o que ele pode fazer e qual é o risco, inclusive, de ser assaltado. Então, esse é um grande desafio, né? Ou seja, o turismo ele vai ter que ser entendido dentro de uma agenda de economia urbana e como você, então, criar uma cidade, de fato, boa em qualidade de vida. E mais do que isso, você vai ter que incorporar isso a toda essa agenda de inclusão social, porque tem esse patrimônio popular todo a ser mais incorporado e valorizado. E, somado, acho que também a isso, entender como o turismo tem que ser associado a um desenvolvimento produtivo. Por quê? Porque o grande turismo que o Rio de Janeiro teria que apostar muito e aposta ainda pouco é o turismo de negócio. Então, esse turismo de negócio é um grande desafio. Para isso, você vai ter que ter setores produtivos na região que, de fato, demandam esse turismo de negócio. Hoje, o único turismo de negócio assim, mais evidente que nós temos, né, para sintetizar aqui, passar para os colegas aqui para dialogar, é o turismo do óleo e gás, né? Ou seja, você tem um grande evento no ano de óleo e gás, é uma feira de óleo e gás, e aí você traz pessoas para isso. Fora isso, é aquele turismo de seminários, congressos, que é de médio porte. É legal isso, mas o grande desafio é, de fato, você fazer esse robusto turismo de negócio, que vai estar, então, tendo que estar incorporado numa agenda de industrialização, né? É uma coisa que, às vezes, é contra-intuitivo, né? Eu tenho que desenvolver a industrialização, tenho que desenvolver o setor produtivo, que isso vai ser indutor para o setor turístico. Tá? Então, de um lado, esse potencial cultural, do outro lado, esse potencial produtivo, e isso linkado a toda essa discussão com as universidades e a ciência e tecnologia.
Eu queria voltar no começo dessa fala do Bruno para chamar novamente a Karina para a gente conversar, porque ele citou o exemplo das costureiras das escolas de samba que fizeram máscaras e foram, de alguma maneira, incluídas na economia da cidade. Isso pode se incluir num dos pontos de vocês dessa cartilha, desse guia do Sebrae, que é a inclusão produtiva? Com certeza, com certeza. Esse é um excelente exemplo, que o gestor público possa olhar também esse empreendedor que não está formalizado, que ainda não está formalizado, que ele possa olhar a potencialidade do seu território, da sua vocação, incluindo novos segmentos. Esse foi um excelente exemplo justamente dessa temática, que se possa olhar quem são esses informais, por quê, quem são e como é que a gente transforma, faz essa virada, né? Faz essa transformação. Excelente exemplo. Só fazendo uma amarração em relação ao que o Bruno falou e acho que fazendo um alinhamento também com o que o William falou, queria muito destacar a necessidade da valorização da identidade local do município. A gente está falando muito da cidade do Rio de Janeiro, mas a gente tem que olhar de fato o que é essa identidade, que ela não seja de fato copiada, que a gente não tenha como uma tendência a replicar serviços e atividades que não são o âmago da vocação do município. Vou te dar um exemplo aqui de um município de um passado até um pouco recente, que o prefeito, que a gestão investiu fortemente em um processo de capacitação para inclusão de novos serviços ligados à plataforma de petróleo. O município sequer é produtor de petróleo ou tem qualquer vocação de empresa naval. Então, assim, é um investimento totalmente equivocado, que a gente possa, de fato, mapear qual é a vocação do meu município. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante que os novos gestores precisam fazer e, de fato, dialogar com as lideranças dos seus territórios. Um dos pontos da cartilha do Sebrae fala da capacitação de novos empreendedores através da educação. Aí eu queria transferir essa pergunta não para você, mas para o William. William, é difícil tornar uma pessoa empreendedora, formar um empreendedor, ou você acha que todo mundo tem essa vocação natural? Eu acho que depende um pouco do que a gente entende como empreendedorismo. Assim. Se empreendedorismo é você ter ideias criativas, inovadoras, que impulsionem o desenvolvimento de alguma região ou de alguma área de negócio, enfim. Eu tenho muita preocupação em confundir o empreendedorismo com situações em que a pessoa está passando por uma situação financeira muito complexa e que tem que dar um jeito de sobreviver. Né? Isso aí é trabalho precarizado, enfim, que por mais que você faça por um MEI da vida, é um trabalho precarizado, eu acho que não dá para glamourizar isso, porque isso é uma situação muito complexa que as pessoas enfrentam nas grandes cidades de hoje, né? No Rio de Janeiro, você vê o tempo inteiro. Plenamente concordo contigo, William. Isso aí mesmo. Ótimo. É fundamental diferenciar a precarização do trabalho e empreendedor. Né? Pois porque senão a gente entra também numa glamourização que não tem impacto para a realidade, assim, que até aquele que está nessa função não se enxerga. Eita, bati aqui no teclado. Não se enxerga como um empreendedor também, alguém que está trabalhando, está tendo que se virar. Então, eu acho que tem a gente já tem, como sociedade, como cultura, uma capacidade criativa muito grande. Isso está na tradição das ciências sociais, que estuda a vida brasileira e a cultura brasileira. Né? Em toda a tradição da sociologia, da antropologia, não toda, né? Numa vertente específica, fala da capacidade brasileira de dialogar com diferença no sentido de criar alternativas. Então, como a gente pega um problema de frente e consegue caminhar meio na corda bamba, como diria o falecido Aldir Blanc, caminhar na corda bamba e encontrar saídas, encontrar possibilidades que em outras culturas, que são muito presas a regras, a formulações técnicas, essas saídas não são encontradas. Então, a gente tem essa capacidade. O Brasil e o Rio de Janeiro têm uma capacidade criativa que é sufocada, que aponta para o futuro, assim, para poder resolver os grandes problemas que a gente vai enfrentar. E aí eu acho que passa por treinamentos e atuação pedagógica, muito no sentido de dar as condições para as pessoas desenvolverem suas capacidades. Né? Esse ambiente efervescente de cultura, de negócio que o Rio já teve num determinado momento, assim, de dar as condições para que isso aconteça. Eu tenho
eu tenho uma espécie de fé assim, na sociedade brasileira na sociedade do Rio de Janeiro, assim, nas pessoas que constroem o Rio de Janeiro, na capacidade criativa e de desenvolvimento que elas têm. Eu acho que o que precisa é uma condição dada pelo poder público para que isso se realize, uma orientação, enfim, mas formá-los no sentido mais das normas, das regras, mas a capacidade criativa já eu acho que parte da nossa cultura, assim. E, claro, de novo, tocando nesse ponto, que é saber diferenciar o que é uma iniciativa empreendedora, do que deve ser estimulado e o que a gente não pode glamorizar situações precárias que as pessoas estão enfrentando nos últimos anos e acentuado pela questão da pandemia, crise sanitária e a crise econômica. Eu acho que essas questões têm que estar no jogo, assim. Então, a formação passa por uma formação técnica, por um ensinamento técnico de dar as condições, mas não de ensinar alguém a ter criatividade. Isso aí eu acho que a gente sabe bem fazer. Assim. É mais uma orientação, né? Um projeto de cidade, como o Bruno falou. Tem que ter projeto. Né? E como a Karina falou, qual é a vocação desse lugar, o que tem de particularidade aqui. Então, uma orientação para que as pessoas coloquem sua criatividade ali. Né? Eu acho que esse é o ponto central. Está muito mais no projeto de cidade, nos gestores, enfim, do que nos indivíduos que vão desenvolver suas iniciativas. Criatividade parece que vai ser uma palavra-chave daqui para frente por conta dessa situação sem precedentes que o mundo atravessa por conta da crise do coronavírus. Então, eu queria saber de vocês três, qual é o caminho que o gestor, que o novo prefeito, ou se for reeleito o atual prefeito, no Rio de Janeiro, por exemplo, deve tomar para reerguer a cidade? Começo com você, Bruno. Até eu queria dialogar aqui direto com o que o William falou, né? Até pedir uma parte, mas já emendo do que você me pediu. O William falou uma coisa que é muito importante, né? Acho que aqui isso aí tem que ficar bem claro para quem está nos assistindo, né? Ou seja, não confundir o debate que é de empreendedorismo com o debate que é de um mercado de trabalho desestruturado. Porque exatamente é o contrário, né? É a antítese. Né? Ou seja, para você ter empreendedorismo, você tem que ter capacitações, você tem que ter competências visualizadas, incorporadas. Então, se você está expulsando, jogando pessoas a se virarem para qualquer tipo de serviço, se a menor organização direito, né, isso não é empreendedorismo. Né? Ou seja, essa pessoa não é empreendedora, não está organizando o negócio. Aliás, acho que é uma grande questão que eu queria colocar nesse sentido. Na verdade, a pessoa, sem querer te interromper, na verdade, a pessoa está tentando sobreviver e não empreender. Exato, exato. Pode ser até que vire, mas não é porque ela está naquela situação precária que ela virou empreendedora. Né? Não pode, por isso que a gente não pode misturar, né, às vezes, a evolução dos autônomos, né, como se aquilo ali fosse um retrato de que está aumentando o empreendedorismo. Não está aumentando o empreendedorismo nenhum. Tem uma expressão para isso, que é o empreendedorismo por necessidade e não por vocação. Mas nem sei se é empreendedor, né? Porque é o perfil, né? Ou seja, ele não se enxerga enquanto tal, né? Ele está trabalhando com um aplicativo, por exemplo, se for usar o caso ali, né? Ele não está, enfim, não está bolando um negócio, né? Uma carteira, enfim. Acho que esse é o ponto que eu quero chegar, porque a gente está falando muito criativo aqui. Eu acho que o empreendedor é mais do que isso, porque criativo todos nós somos, né? Estou falando aqui, eu estou sendo criativo, né? E aí eu gosto de fazer uma brincadeira sempre que eu falo, empreendedor não é o professor Pardal, né? Aquele que faz a descoberta, que tem uma ideia, que inventa. O empreendedor é quem transforma uma ideia, né? Uma coisa extremamente original, que pode transformar, tem um valor de mercado, em propriamente uma coisa que tem uma pegada de gestão. Tem uma pegada de saber tocar e fazer aquilo ser implementado, ter um ciclo de produto, então saber ver as inovações, como é que ele vai se articular com o mercado de trabalho. Então, muito mais do que a ideia criativa no ar, né? É a capacidade que você tem de organizar, né? De você idealizar, ter esse olhar no horizonte, né? Você ter essa pegada, nesse insight. Aí sim tem que ser criativo para ter esse insight. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, né? É você ter essa capacidade, e aí depende de uma série de instituições associadas a isso, como a Karina falou, né? Para conseguir materializar isso propriamente na execução de um negócio, de um empreendimento. Daí que vem a ideia do empreendedorismo. Né? Então, se não tiver empreendimento, se isso não estiver bem alinhado com o plano de negócios, bem sustentado, bem integrado à política pública, isso pode ser só uma ideia. Ou, se for o caso, como o William falou ali, pode ser só uma necessidade. O cara, provavelmente, se for entrevistar essas pessoas, elas queriam ter carteira de trabalho assinada. Né?
Elas queriam ter direito trabalhista, às vezes, né? Elas foram jogadas nisso aí ou nem tiveram oportunidade. Às vezes, até por um déficit educacional, nem tiveram oportunidade de disputar esse mercado de trabalho mais organizado. Então, desafio, e aí eu acho que a grande preocupação que o futuro prefeito da cidade tem que ter é como, de fato, você arrumar essa possibilidade de você fazer a gestão desse processo todo. É aí que é o grande desafio, é um desafio de gestão, né? E aí é um desafio de gestão que se comunique claramente, né, com as potencialidades de negócios, de setores econômicos na região. Porque ninguém inventa a roda, né? O Rio de Janeiro tem muitas potencialidades, né? Poderia ficar aqui falando uma série de coisas como economista, que estudo o Rio de Janeiro e tal. Então, seja na economia da cultura, que eu dei mais ênfase ali, seja na área da saúde, né? Seja na própria área da indústria, né? Tem uma série de outras indústrias aqui que ainda estão, né? Lembrando que a cidade do Rio de Janeiro é a principal aglomeração industrial do Estado, muita gente às vezes não percebe isso, né? Seja na própria integração da região metropolitana, enfim, tem uma série de oportunidades ali que você pode focar uma atividade empreendedora ali associado a uma política de Estado. O que está na eterna ausência é essa política de Estado bem alinhada, que desce para um plano de trabalho bem alinhado, que se comunique via a coordenação de políticas públicas com a classe empresarial, com a população. Inclusive, aí eu quero jogar isso aqui e passar para os demais, acho que é um grande desafio, e aí pensando do ponto de vista orçamentário, é o grande desafio de introduzir mais na cidade do Rio de Janeiro modelos de orçamento participativo. E quando eu falo participativo, tem a ver também com orçamento territorializado, ou seja, que identifique esses potenciais econômicos propriamente plasmados no território. Porque aí você consegue fazer essa discussão ficar um pouco mais séria. Não fica uma coisa meio, né, o que pode ser, o que via ser, né, o que a gente acha. E aí você tem um mapeamento georreferenciado de uma série de potencialidades, de atividades que estão ali, mas carentes, às vezes, de um apoio público. E aí você aprova o orçamento anual, faz as LOAs, faz o PPA, né, em cima desses desafios. Então, você territorializa e aumenta canais de participação, porque aí as pessoas envolvidas nesses setores que você considera ali decisivos, você vai criando esses veículos de participação e colocando emendas propostas no orçamento. Então, esse é um grande desafio, para a coisa não ficar também nessa ideia um pouco seja do professor Pardal, seja da pessoa totalmente precarizada lá, que, enfim, parece que ela ganhou, agora ela virou empreendedora por acaso, ou seja, às vezes, um gestor que vem com ideias meio soltas, mas não está propriamente transformando isso em algo organizado, com gestão, com essa sistematização de orçamento. Então, esse é o desafio que eu queria ressaltar aqui para dialogar com os demais. Karina, o que, de forma resumida, o guia da Sebrae recomenda para o próximo gestor, que vai ter um grande desafio, principalmente por conta da pandemia, que a gente não sabe quando vai acabar? O gestor possa olhar o desenvolvimento e apoiar o desenvolvimento local. O Bruno bem colocou, nem sempre esse empreendedor vem pronto. Então, ele precisa que esse gestor possa auxiliá-lo com capacitação, com promoção de incentivo à inovação e à sustentabilidade, com qualificação. Então, também é papel do gestor auxiliar esse empreendedor que, por alguma razão, não está preparado. E é papel do gestor também se ocupar do ambiente de negócio que essas empresas estão inseridas. Esse é o grande dever de casa que o gestor precisa fazer. Ele precisa aprimorar o seu ambiente de negócios. É papel fundamental do Estado. As economias modernas todas já falam da necessidade de uma atuação direta do Estado, seja na justa concorrência, no acesso à educação. Sim, a gente está falando de educação empreendedora para as crianças. É importante que necessariamente ele não venha virar um empreendedor, mas que ele reconheça e conheça as competências que o empreendedor precisa ter, mesmo que amanhã ele venha a ser um seletista. Então, é importante, é papel do gestor público. Os desafios são muitos, mas é importante que o gestor público entenda que, se a gente quiser falar de retomada, de desenvolvimento, ele precisa apostar no desenvolvimento local. É óbvio que os setores de saúde, educação, segurança, que necessariamente não é uma atribuição constitucional do município, mas a gente sabe que na prática a crise acontece no município, então assim,
esses setores são de fundamental importância, mas é importante também priorizar a agenda do desenvolvimento econômico. E a agenda do desenvolvimento econômico, eu acho que ela tem uma grande questão. Ela precisa muito mais de gestão e de planejamento, como o Bruno colocou, e menos investimento. Então, assim, a gente apostar em uma agenda de planejamento e de articulação. Eu acho que essa é a grande mensagem para o gestor público. O que o gestor público deve priorizar, William? Indo na linha do que os colegas comentaram, assim, pensando até como antropólogo, assim, que se interessa pelo estudo da cultura brasileira, do Rio de Janeiro, enfim, eu acho que eu vou bater de novo naquele ponto de projeto, que eu acho que é o que os dois estão falando. Assim, é preciso ter um projeto bem claro e bem delimitado no que você vai apostar, né, em que áreas você vai apostar. E o outro ponto é o ponto de olhar para o Rio de Janeiro como potência. Assim, o Rio de Janeiro é uma potência não no sentido de disputar com outros lugares, mas ele tem muita potencialidade. E eu não estou falando só do campo da cultura, do turismo também. Na forma como as pessoas, às vezes até mesmo na precariedade, assim, encontram formas de levar a sua vida e de gerir a sua vida, né? Em economias de compartilhamento que entram em moda nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, Vale do Silício, discutindo economia de compartilhamento e tal, e você vê iniciativas na periferia do Rio de Janeiro nesse mesmo sentido, assim, sabe? Então, eu acho que é mais olhar para dentro, olhar para a cidade, buscar esses quadros que às vezes estão escondidos por uma política desastrosa, muitas vezes, né, que estão escondidos, estão massacrados e que têm potencialidade para transformar o Rio de Janeiro numa cidade fantástica. Assim, né? Então, tem muita, não só capacidade criativa, mas capacidade de organização mesmo, modelos próprios que a nossa sociedade criou. Né? A gente pode olhar para fora como inspiração, como busca de referência, mas a gente tem coisa muito boa sendo feita aqui, sendo produzida no Rio de Janeiro. De novo, a nossa particularidade cultural frente ao mundo, de conseguir botar paradoxos e ambiguidades em diálogo, né? De conseguir caminhar e encontrar saídas onde outras sociedades e outras culturas não encontram. Então, eu acho que é apostar na própria potencialidade do Rio de Janeiro, como os colegas falaram também. Né? Apostar nessa capacidade que o Rio de Janeiro tem, que a população do Rio de Janeiro tem. É uma população que sofreu muito nos últimos anos e, mesmo assim, ainda mantém lá a sua força para sobreviver, levar a sua vida e fazer coisas que são muito boas, que precisam ser apenas potencializadas, organizadas dentro de um projeto. O fundamental é ter um projeto de cidade claro, que é o que é muito difícil a gente encontrar, mas ter um projeto de cidade claro facilita a vida toda para você investir em determinadas áreas e incentivar um empreendedorismo em determinado setor, em determinada região. Você pega o setor do turismo, como o Bruno falou, né, que tem outras áreas da cidade que não estão inseridas no circuito de turismo tradicional e que tem muita coisa ali a ser explorada. Então, é olhar para o Rio de Janeiro sem o tão falado complexo de vira-lata e olhar que aqui é tão bom quanto outros lugares do mundo, assim, é tão fantástico quanto outros lugares do mundo, tem muita coisa positiva para ser explorada e desenvolvida. Bem, a gente está chegando ao final do nosso encontro. Como sempre acontece, a gente dá um minutinho para cada participante fazer uma consideração final. Eu começo com o Bruno. Queria agradecer o convite da TV Câmara. Eu acho que esse tipo de iniciativa ela é fundamental nesse momento, né, que a gente está no processo eleitoral, que está, então, naquela ideia de você propriamente pensar uma agenda de futuro. Então, pautar esse tipo de debate é muito pertinente. E aí felicito e compartilho aqui da alegria de estar aqui com meus colegas aqui de mesa, né, discutindo. Né? Então, fica meu agradecimento e chamando a atenção que esse desafio realmente é importante, né, somar discussões de pensar, de fato, uma janela de futuro para a cidade do Rio de Janeiro, onde, de fato, a gente tenha, como sociedade, né, algo que se aposte, um projeto para essa cidade. Então, acho que, espero que com essa iniciativa que a gente teve aqui, a gente está contribuindo nesse sentido. Karina, por favor. Também queria, nessa linha, primeiro agradecer a oportunidade da gente estar debatendo um tema que é tão importante e apresentando para esses novos gestores. Aí são mais 4 anos, então é muito tempo e dá para fazer muita coisa diferente. E eu acho que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro em especial, carece muito. Então, assim, que os gestores possam aprimorar e modernizar esse ambiente público, que eles possam pensar nas compras públicas, que eles possam pensar nos pequenos negócios, na força e potência dos pequenos negócios,
articulando sempre com a sociedade civil, de um modo geral, assim, envolvendo a sociedade de um modo geral, que é tão importante. William, sua vez. Agradecer também o convite da Rio TV Câmara, foi um prazer compartilhar essa discussão com a Karina e com o Bruno, e com você também, Renato, claro. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante para a gente pensar isso, assim, pensar como é fundamental um projeto de cidade focado no desenvolvimento dessa cidade, como a Karina falou, no diálogo com a sociedade civil, o Bruno falou de orçamento participativo. Então, assim, pensar como deve ser, para construir esse projeto, chamar para o jogo a sociedade civil, a academia, enfim, tem muita coisa para ser desenvolvida no Rio de Janeiro, e agradecer de novo o convite, foi um prazer participar. Eu acho que é uma ajuda e uma soma para essa discussão super relevante. Eu agradeço novamente a vocês três, a você, William Corbo, professor de Antropologia da UFRJ, ao Bruno Leonardo, professor de Economia da UERJ, e a Karina Ferraz, que é analista de políticas públicas do SEBRAE, e também a você, que nos acompanhou até agora pela TV ou pelo nosso canal na internet. Muito obrigado e até o próximo Rio TV Debate.